Olá pessoal, este é o canal Dicas, Viagens e Imigração. Temos aqui 3 temas para si de bastante importância sobre a questão migratória. Isto são dicas essenciais para imigrar com segurança, de modo com que evites erros que depois no final de tudo podem te custar caro. Vamos lá, o primeiro ponto: definir o teu objetivo. Relativamente a esse aspecto sobre a imigração, o primeiro ponto bastante essencial que nós devemos ter em conta é o objetivo. Temos que ter um objetivo bem definido. Por que isso? Porque antes de tomarmos qualquer decisão, é fundamental ter a clareza sobre o que realmente queres. Se queres viajar para estudar, se queres viajar para trabalhar temporariamente, ou se queres viajar para viver de forma definitiva. Ter um objetivo bem definido vai te orientar em todas as tuas escolhas, desde o tipo de visto até o país ideal. Esse é o primeiro ponto essencial que devemos ter em conta. O segundo ponto é escolher o país certo, na fase inicial, que é a fase em que tu estás a preparar a sua viagem pela primeira vez a um determinado país, principalmente quando estás a emigrar pela primeira vez. Vamos lá. No início, o mais importante não é escolher o melhor país do mundo, mas sim o país mais acessível para ti neste momento. Por quê? Porque é essencial ter em conta isto. Nem todos os países são fáceis de se entrar, nem todos os países são fáceis de se ter o processo tratado para poder conseguir se emigrar para lá. Compreenderam? Portanto, nós temos que ter como análise os seguintes fatores: a questão do idioma, temos que escolher um país que nos facilite a comunicação, a questão de custo de vida, temos que escolher um país em que o custo de vida seja acessível, que nos possibilite nos virarmos, que é para poder nos adaptarmos ao país até o ponto de conseguirmos alguma estabilidade e seguir para adiante com aquilo que são os outros planos que podem vir a surgir. E temos que escolher também o país que nos dê facilidade na obtenção de visto. País que você sabe que é para tratar o visto, não tem aí tanta burocracia, não tem tanto estresse. A outra questão, por última, nos fatores que estamos aqui a referenciar, temos que escolher também o país que tem oportunidades de emprego com uma facilidade. Então, esses são os fatores essenciais que nós não devemos descartar nunca. São os fatores que nós devemos ter em primeira fase. Portugal é um país que nos dá mais facilidades de tratar a questão da imigração pela primeira vez. Se porventura tu estás com o objetivo de chegar noutros países, e às vezes esses outros países, a questão do tratamento do visto, as burocracias são tantas, a dificuldade é tanta para se conseguir o visto, então o mais essencial ou o mais apropriado é seguir para um país que você consegue facilidades para tal, Não vamos aqui querer dizer que tem tanta facilidade assim, não. Mas há mecanismos mais viáveis, mais facilitados em relação aos outros países, porque a questão da imigração não é assim tão fácil. E eles também não permitem que seja tão fácil para que os seus países não estejam tão cheios de imigrantes. Por isso é que eles aplicam regras que apresentam algumas dificuldades. Mas face a isto, há países que, mesmo mediante as dificuldades, pode tornar-se mais fácil em relação a outros países, que temos aqui o caso como exemplo Portugal. Então, é mais ou menos isto. Portanto, temos aqui a terceira questão que também não devemos descartar: conhecer os tipos de visto. Prontos. É bom que a gente conheça os tipos de visto, porque cada país tem regra própria. Por isso é essencial entender qual visto se aplica ao teu caso. Porque se tu pretendes emigrar e não tens esses planos todos bem definidos, não tens essas bases todas bem definidas, não tens esses conhecimentos todos consigo, tu vais fazer uma viagem de forma empírica. Não é nada bem planejado, não é nada bem definido. E quando assim acontece, a probabilidade das coisas darem errado é maior. E quando as coisas dão errado, os custos também são maiores. Porque o que é perdido já não retorna. E todo um processo relativamente a essa questão de imigração envolve custos. São dinheiros que vão entrar nessas instituições e as instituições não fazem reembolso. Se tu tens o visto negado
tu não terás reembolso nenhum, porque você pagou pelo serviço e o serviço foi prestado. Portanto, tens essa necessidade de poder ter esta visão toda. Não faça as coisas de forma empírica, planeja, projeta muito bem as coisas, tenha atenção com tudo, vai estudando mais sobre questões imigratórias, sobre tipos de visto, vai estudando mais sobre toda essa questão que tem a ver com imigração, que é para tu desenvolveres mais conhecimento a respeito, ganhares mais experiência e conseguires ter o mecanismo ideal, a base ideal, que é para você poder ter o tratamento disso, de forma a evitar erros futuros, de forma a evitar custos futuros que possam se tornar um peso para si. Portanto, esta é a dica de hoje para si, para vocês. Este é o canal Dica Viagens e Imigração. Estaremos aqui consigo para mais outros conteúdos do gênero. Tamo juntos.